Olá pessoal, hoje vamos gravar aqui mais um vídeo falando o que? Sobre o boiler, o sistema de aquecimento de água e a instalação do reservatório de água, né? Esse boiler é um boiler em nível de baixa pressão, mas antes de falar um pouco sobre como que é feita a instalação dele, vou mostrar para vocês um ponto que quase ninguém se atenta a isso, né? Que é aqui fora. Pessoal, um ponto que a gente sempre tem que ficar atento é em relação à abertura do local onde vai ser instalado o boiler. Essa abertura tem que ser num espaço que passe o boiler. Porque a gente tem que pensar o seguinte: futuramente esse boiler ele tem uma vida útil. O dia que precisar trocar ele por N motivos, ele tem que passar por essa passagem. Tem muitos lugares que tem uma laje ou uma cobertura, para você não ter que retirar essa laje, fica muito mais fácil você ter uma abertura que passe o boiler por essa abertura. Então, outro detalhe é a escolha do local do boiler e do reservatório de água. Você sempre tem que pensar o seguinte: esse reservatório, esse boiler tem que ficar mais próximo dos pontos, dos banheiros, né? No caso, essa residência possui 4 banheiros. Aqui, nesse local, já é acima de um dos banheiros. Então, como eu estava dizendo, né? Sempre próximo aos banheiros. Então, aqui ficou logo acima de um dos banheiros e já está próximo de mais 2 banheiros da residência. O único ponto desfavorável aqui no momento desse reservatório seria o quê? A cozinha, que é o ponto mais distante, né? Agora a gente vai lá para dentro para mostrar um pouco sobre como que foi feito e os detalhes que a gente tem que se atentar em relação à instalação do boiler e o reservatório de água. Bom, pessoal, como eu falei, esse boiler em si ele é um boiler de baixa pressão, né? De trabalho em nível. O que significa isso? Ele pode tanto trabalhar abaixo do reservatório de água, quanto no mesmo nível do reservatório de água. Aqui a gente teve a opção de trabalhar embaixo, que deu a altura em relação às placas certinho. Então, o primeiro detalhe importante que a gente tem que se atentar é em relação ao reservatório de água. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho pressão na minha casa, talvez o cano saiu mais fino. Pessoal, tubulação, diâmetro de tubulação é calculada assim, em relação ao consumo, mas o que faz aumentar a sua pressão é a altura do reservatório. Geralmente em casas populares, muitas casas que a gente vê, a pessoa já coloca o reservatório em cima da laje. Essa laje está na altura aproximadamente de 3 metros e o chuveiro, a altura dele é 2,10 metros aproximadamente. Então a gente tem o quê? Só uma altura de 90 centímetros. É lógico que com esse fator não vai ter pressão nesse chuveiro. Então, quanto mais você conseguir elevar esse reservatório de água, mais pressão você vai ter na sua residência. Aqui a gente conseguiu trabalhar, subir essa torre, estamos trabalhando na altura aqui de 1,5 metro de altura, quer dizer, eu tenho mais 1,5 metro de coluna de água que vai aumentar a pressão da sua residência. Um detalhe interessante também é a base do reservatório. Essa base não pode ter imperfeição nenhuma, não pode ter cabeça de prego, pedra, não pode ter espaço entre as tábuas. Por quê? O reservatório ele é de PVC, plástico, e com o peso da água, se tiver alguma saliência embaixo desse reservatório, com o tempo ele vai danificar e vai furar o seu reservatório. Então a gente sempre tem que se atentar em relação à base. Preferência uma tábua aparelhada, uma chapa e sempre bem apoiada. Pessoal, outro detalhe interessante é sobre a ligação do reservatório, né? Esse cano aqui é o que alimenta, é água proveniente da rua, né? Da rede de abastecimento de água da cidade. Então a gente sempre coloca também um registro aqui, porque futuramente um dia for ter que trocar a boia, você em vez de fechar lá, só fecha esse registro e faz a substituição da boia, que alimenta o reservatório de água, né? Sempre tenta trabalhar aqui para você ter um espaço, né, considerável, sempre pensando numa futura manutenção, né? E aqui também outro detalhe interessante é sobre o extravasor de água. O extravasor tem que ter um diâmetro, o pessoal geralmente coloca de 25 milímetros, mas sempre tem que ter um diâmetro um pouco maior. Por quê? Porque se essa boia, na hora que ela danificar, ele vai mostrar que ela não está funcionando e vai, quando chegar nesse nível, ela vai cair. E outro detalhe interessante, o pessoal fala: não, mas fica feio esse cano,
Eu fui numa casa que a pessoa estava com problema na boia e não estava vendo, porque ele encanou esse tubo do dreno no esgoto da casa. Então o proprietário nunca quer ver. Então esse cano ele tem que cair em algum lugar, essa água, para mostrar realmente que está na hora de trocar a boia. Então é um ponto a se atentar também. Então, pessoal, outro detalhe interessante também que você tem que se atentar em relação à tubulação de água d'água é o barrilete de distribuição. Aqui já está coberto, não vai dar para vocês verem, mas esse tubo que vai sair do reservatório que vai até os banheiros, ele sempre tem que estar no mínimo no nível, mas se você conseguir dar uma gravidade dele, uma queda nele para favorecer o escoamento da água, é melhor. E outra coisa é o calçamento das tubulações. Você depende do diâmetro, você tem que calçar essas tubulações. Se você colocar ele solto acima da laje, ele vai criar o quê? Bolsões de ar que podem prejudicar tanto a pressão quanto parar de sair água, porque vai criar bolsas de água nas tubulações e essa água não vai chegar até a torneira. Então, sempre, se possível, fazer as tubulações em gravidade até o ponto que vai descer para os banheiros. Isso aí é mais uma dica para vocês. E como eu disse, sempre tentando utilizar curvas em vez de joelho. Agora falar um pouco do boiler, da instalação do boiler. Então aqui eu tirei uma ramificação do reservatório de água que vai alimentar o boiler. Como eu disse, esse boiler ele é em nível, ele poderia estar no mesmo nível ou ter um reservatório separado só para alimentar ele. Aqui, como é suficiente a quantidade do reservatório de água principal, dá para abastecer tanto ele quanto a casa inteira. Então aqui, a partir do momento que você sai do reservatório de água e vai para o boiler, você tem que deixar um registro, como eu falei, para manutenção, e você tem que pensar que essa água pode retornar água quente. Então, a partir do registro, eu já faço com o material próprio para água quente. No caso aqui, eu usei o CPVC, que é próprio para água quente. Essa tubulação vem e ela tem que formar um sifão. O que é o sifão? Essa altura daqui até a base do boiler tem que ter uma altura mínima. No caso desse boiler em específico, eles pediram pelo manual 50 centímetros. A maioria é 30 centímetros. E está aí outra dica que eu gosto de dar para vocês. Sempre antes de instalar qualquer boiler, qualquer aparelho, sempre dá uma lida no manual. Gerou dúvida ainda? Pega, liga no 0800 para tirar toda a dúvida. E uma coisa que eu faço também, no caso não estava pedindo no manual, mas eu gosto sempre de fazer, eu coloco uma válvula de retenção no que vai para alimentar o boiler. Por quê? Se caso for querer dar um retorno de água quente, essa válvula ela só tem um fluxo de água, então ela só vai num sentido. Então sempre faz a alimentação da água que vai para o boiler, tem que fazer sifão. O sifão é a diferença de altura do tubo para a base do boiler. No mínimo 30 centímetros, no caso desse boiler 50 centímetros pelo manual. Pessoal, outra dica que eu dou bastante primeiro que sempre tem que colocar um registro, né, para manutenção, e sempre você colocar uniões em cada saída do boiler. Por quê? Se acontece alguma manutenção no boiler, você só vai fechar o registro e soltar a união e você consegue dar manutenção no boiler, né? Outra dica é em relação ao tubo de entrada e saída dos coletores, que vão sair na área externa, vão ficar expostos a intempéries, que é sol, chuva. Essas tubulações, eu já não gosto de fazer CPVC, lá fora eu vou explicar o porquê, mas eu gosto de fazer ele em cobre, essas tubulações. E aqui tá, esse aqui é o que vai para as placas, né? Esse aqui é o que vem para alimentação, esse daqui é o que alimenta o consumo e esse aqui é o que retorna a água quente dos coletores. E esse aqui é o suspiro do boiler. Todo boiler tem um suspiro que vai acima do reservatório de água. Pessoal, aqui então são as placas, né? Na verdade, ela que vai captar todo o sol e aquecer na água, e o boiler nada mais é do que o reservatório dessa água quente que vai ficar armazenada nele. Então aqui tem alguns detalhes interessantes. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer tanto a entrada das tubulações quanto a saída em cobre. Por quê?
a gente está exposto a sol, chuva. Se a gente fizer CPVC, a vida útil do material diminui. Já o cobre é mais resistente em relação a essas intempéries, sol e chuva. Outra dica importante é você utilizar sempre uniões. Se precisar dar alguma manutenção nessas placas, eu venho com duas chaves, eu solto a união e eu faço reparo aqui nas placas solares. Então, toda saída eu coloco uma união. Outro detalhe interessante é o local que a água entra ser oposto a que a água sai, para ela circular tudo nas placas. Então ela entra para um lado e sai água quente para o outro. E sempre tem que ter uma inclinação. Por que essa inclinação? A água quente ela é mais leve que a água fria. Então ela tem sempre que caminhar. Não sei se dá para perceber aqui, a placa ela já está um pouco deslocada. Aqui pelo telhado você consegue ver que aqui, lá em cima, lá está mais alto. Então essa água vai vir, vai passar todo pela serpentina das placas e vai sair a água quente aqui, desse lado. E sai água quente aqui. E também tem um detalhe importante que é a inclinação dessa placa. Ela tem uma inclinação mínima. A inclinação mínima é em torno de 18 graus. Geralmente o telhado, nesses telhados assim, eles usam 10, 15. Quando não dá essa inclinação, a inclinação que é padrão, que fica adequada, são 30 centímetros, 30 graus. Então você tem que colocar um suporte nessa placa para aumentar a inclinação dela. Aqui a gente vai fazer um suporte, vai travar, ainda não foi feito esse serviço, para o quê? Para aumentar essa inclinação. E outro detalhe que tem que se atentar muito, mas muito mesmo, é em relação a esse cano de saída dos coletores, ele tem que estar no mínimo 20 centímetros abaixo do fundo do boiler, para ter um funcionamento de acordo. E um ponto também a ser considerado você na saída do boiler, aqui a água já vai sair aquecida. É sempre tentar colocar um isolante térmico. Por quê? Para permanecer, para não esfriar essa água, ele vai manter a temperatura da água dentro desse tubo. Então sempre na saída usar um isolante térmico. Um detalhe que não posso esquecer é em relação à posição dos coletores, né, das placas solares. Sempre, se possível, colocar ela posicionada para o norte, porque ela vai pegar sol o máximo possível durante o dia, porque o sol faz essa posição em cima dela. Então essas placas vão receber sol grande parte do dia. E como que é dimensionada? Essa placa aqui, no caso, ela tem 2x1. Cada placa dessa, em média, aquece 200 litros de água. O cálculo é feito isso. O boiler de 400 litros, aqui foi colocado duas. Era preferível instalar mais uma placa, mas aqui a gente não tem muito espaço de telhado e a gente optou por instalar duas apenas. Falar um pouco da solda, é um detalhe que a gente tem que se atentar. O que é? Você tem que tirar o cobre, lixar bem tanto a ponta quanto a bolsa da tubulação, lixar bem para deixar bem brilhante mesmo a parte. Aí você vai passar a pasta de soldar, encaixar as duas peças, aquecer com maçarico bem todo o diâmetro da tubulação e depois você vem com o estanho. Aí você tem que notar que o estanho entrou tudo aqui, ó. Entrou bem, não tem nenhum espaço vazio. Isso aqui é uma solda que está bem feita. Aqui no caso a gente tem um sistema de aquecimento de água, onde a entrada dos coletores foi feita de CPVC e a saída corretamente em cobre. Você já nota que o CPVC ele tem uma coloração clara, ele já está, como ele está sofrendo exposição ao sol, chuva, ele já mudou a coloração dele. Com o tempo, não dá para a gente prever o tempo, mas com certeza esse tubo ele vai causar um ressecamento nele. E esse ressecamento vai ocasionar o quê? Uma fratura nesse tubo. Então por isso que eu sempre falo, para fazer tudo que é cano que vai ficar exposto ao sol e à chuva, no caso de aquecimento de água, utilizar o cobre. Outra pergunta que me fazem bastante é em relação ao dimensionamento do boiler. Tem um cálculo, né, específico, mas em média o que é? É por habitante que tem na residência.
Para o chuveiro, para o banho, é estipulado 60 litros por pessoa. Então, se tem 4 moradores na casa, 60 vezes 4, 240 litros. Caso você vai ter aquecimento na cozinha, aí é calculado 20 litros por pessoa. Então, 4 pessoas, 80 litros. 80 com 240, 320, que é no caso dessa residência. Então, aqui a gente tem um boiler de 400 litros de água. Como eu falei, sempre a gente tem que priorizar, sempre pensando numa futura manutenção. Então, eu já falei do espaço aqui, né, onde está as tubulações, sempre descendo na extremidade, para deixar fácil acesso aos registros. E aqui no boiler também. Aqui é o local onde tem a resistência do boiler. Todo boiler tem uma resistência, porque o sistema de aquecimento é o sol. Mas vamos pegar dias que vai ter tempos nublado por mais de alguns dias, então aí ele vai deixar de ser aquecido e reservado pelo sol e vai funcionar na parte elétrica. Então aqui dentro tem uma resistência, cada boiler possui uma resistência. E essa resistência, ela é comprida, não vou tirar ela aqui, mas ela dá de 30 centímetros, 40 centímetros. Eu já peguei casos que a parede é encostada aqui. Então, aí danificou essa resistência, que tudo tem vida útil, e foi um transtorno danado trocar a resistência do boiler. Então, aqui a gente verifica que a gente tem esse espaço, sempre pensando que numa futura substituição dessa resistência. Aqui também não foi instalado, mas também os boilers têm um termostato que você faz com que você regule a temperatura de água quente de cada boiler. Bom, pessoal, eu falei um pouco da pressão. Aqui a gente conseguiu elevar a caixa d'água de 1,5 m. Falei do posicionamento em relação ao reservatório, aos banheiros mais próximos. Mas mesmo assim, essa residência a gente optou por um sistema de pressurização de água pós-boiler, que é esse sistema aqui. Para que esse sistema? A cozinha, hoje em dia, as tubulações, cozinha principalmente, tem aquelas torneiras gourmets. Essas torneiras gourmets, elas necessitam de uma certa pressão de água para um bom funcionamento. E tem no manual a especificação. E essa altura de 1,5 m já não era suficiente, então a gente teve que pressurizar. Esse aqui é um pressurizador pós-boiler. A partir da saída do cano que vai alimentar água quente, a gente passa por ele e alimenta a rede dando a pressão. Sempre frisando de colocar as uniões para manutenção e os registros. Eu coloco também um registro no meio, para um dia que isso aqui der algum problema, eu fecho aqui, levo para manutenção e abro isso aqui que continua o fluxo normal de água. Então esse aqui é o pressurizador pós-boiler. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui mais esse vídeo, né? Espero ter ajudado nessas dicas de como montar o boiler, reservatório de água. É claro que a gente é muito amplo, né? Mas espero ter ajudado vocês aí para que se atentem, né, a alguns detalhes caso vocês estejam executando ou acompanhando algum serviço de montagem de boiler e reservatório de água. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.